Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Parábola da festa de núpcias. E respondendo Jesus, lhes tornou a falar segunda vez em parábolas. O reino dos céus é semelhante a um homem rei que fez as bodas a seu filho. E mandou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles recusavam ir. Enviou de novo outros servos com este recado: dizei aos convidados: eis aqui tenho preparado o meu banquete, os meus touros e os animais cevados estão já mortos e tudo pronto. Vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram, um para sua casa de campo e outro para o seu tráfico. Outros, porém, lançaram mão dos servos que ele enviara e, depois de os haverem ultrajado, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isto, se irou. E, tendo feito marchar os seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos seus servos: as bodas com efeito estão aparelhadas, mas os que estavam convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois as saídas da cidade, e a quantos achardes, convidai-os para as bodas. E tendo saído os seus servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam, maus e bons. E ficou cheia de convidados a sala do banquete de bodas. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa. E viu ali um homem que não estava vestido com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo vestido nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros: atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. O incrédulo ri desta parábola, que lhe parece de uma pueril ingenuidade, pois não admite que haja tantas dificuldades para a realização de um banquete, e ainda mais quando os convidados chegam ao ponto de massacrar os enviados do dono da casa. As parábolas, diz ele, são naturalmente alegorias, mas não devem passar os limites do possível. O mesmo se pode dizer de todas as alegorias, das fábulas mais engenhosas, se não lhes descobrirmos o sentido oculto. Jesus se inspirava nas usanças mais comuns da vida e adaptava as suas parábolas aos costumes e ao caráter do povo a que se dirigia. A maioria delas tinha por fim fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, e seu sentido só parece incompreensível para os que não se colocam nesse ponto de vista. Nesta parábola, por exemplo, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é felicidade e alegria, a uma festa nupcial. Os primeiros convidados são os judeus, que Deus havia chamado em primeiro lugar para o conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas que convidaram os judeus a seguir o caminho da verdadeira felicidade, mas cujas palavras foram pouco ouvidas, cujas advertências foram desprezadas, e muitos deles foram mesmo massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que deixam de comparecer, alegando que tinham de cuidar de seus campos e de seus negócios, representam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, mostram-se indiferentes às coisas celestes. Acreditavam os judeus de então que a sua nação devia conquistar a supremacia sobre todas as outras. Pois não havia Deus prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria a terra inteira? Tomando sempre a forma pelo fundo, eles se julgavam destinados a uma dominação efetiva no plano material. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram politeístas e idólatras. Se alguns homens superiores haviam atingido a ideia da unidade divina, essa ideia, entretanto, permanecia como sistema pessoal, pois em nenhuma parte foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam os seus conhecimentos sob formas misteriosas
impenetráveis à compreensão do povo. Os judeus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. Foi a eles que Deus transmitiu a sua lei. Primeiro através de Moisés, depois através de Jesus. Desse pequeno foco partiu a luz que devia expandir-se pelo mundo inteiro, triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa como as estrelas do firmamento. Mas os judeus, embora repelindo a idolatria, haviam negligenciado a lei moral para se dedicarem à prática mais fácil do culto exterior. O mal chegara ao cúmulo. A nação, dominada pelos romanos, estava esfacelada pelas facções, dividida pelas seitas. A própria incredulidade havia atingido até mesmo o santuário. Foi então que Jesus apareceu, enviado para chamá-los à observação da lei e para abrir-lhes os novos horizontes da vida futura. Primeiros convidados ao banquete da fé universal, eles, no entanto, repeliram as palavras do celeste Messias e o sacrificaram. Foi assim que perderam o fruto que deviam colher da sua própria iniciativa. Mas seria injusto acusar o povo inteiro por essa situação. A responsabilidade coube principalmente aos fariseus e aos saduceus, que puseram a nação a perder. Os primeiros, pelo seu orgulho e fanatismo, e os segundos, pela sua incredulidade. São eles, sobretudo, que Jesus compara aos convidados que se negaram a comparecer ao banquete de núpcias. E acrescenta que o rei, vendo isso, mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas ruas, bons e maus. Fazia entender assim que a palavra seria pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e que estes, aceitando-a, seriam admitidos à festa de núpcias, em lugar dos primeiros convidados. Mas não basta ser convidado. Não basta dizer-se cristão, nem tampouco sentar-se à mesa para participar do banquete celeste. É necessário, antes de tudo, e como condição expressa, vestir a túnica nupcial, ou seja, purificar o coração e praticar a lei segundo o Espírito, pois essa lei se encontra inteira nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Foi por isso que Jesus disse: muitos serão os chamados e poucos os escolhidos. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta, e que apertado o caminho que leva para a vida, e que poucos são os que acertam com ela. E perguntou-lhe alguém: Senhor, são poucos então os que se salvam? Porfiai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, vós estareis de fora e começareis a bater a porta, dizendo: abre-nos, Senhor. E ele vos responderá dizendo: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós somos aqueles que em tua presença comemos e bebemos, e a quem ensinaste nas nossas praças. E ele vos responderá: não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos os que obrais a iniquidade. Ali será o choro e o ranger de dentes, quando virdes que Abraão, e Isaque, e Jacó, e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós ficais fora dele, excluídos. E virão do Oriente e do Ocidente, e do Setentrião, e do meio-dia, muitos que se assentarão à mesa do reino de Deus. E então os que são últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos. A porta da perdição é larga
porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é o mais frequentado. A da salvação é estreita, porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer as suas más tendências, e poucos se resignam a isso. Completa-se a máxima: são muitos os chamados, e poucos os escolhidos. Esse é o estado atual da humanidade terrena, porque, sendo a Terra um mundo de expiações, nela predomina o mal. Quando estiver transformada, o caminho do bem será o mais frequentado. Devemos entender essas palavras, portanto, em sentido relativo e não absoluto. Se esse tivesse de ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente condenado à perdição a imensa maioria das criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e todo bondade. Mas quais as faltas de que esta humanidade seria culpada para merecer uma sorte tão triste no presente e no futuro, se toda ela estivesse na terra e a alma não tivesse outras existências? Por que tantos escolhos semeados no seu caminho? Por que essa porta tão estreita que apenas a um pequeno número é dado transpor, se a sorte da alma está definitivamente fixada após a morte? É assim que, com a unicidade da existência, estamos incessantemente em contradição conosco mesmos e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, iluminam-se os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro se mostram solidários com o passado. E somente assim podemos compreender toda a profundidade, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Os que dizem Senhor, Senhor. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em teu nome? E em teu nome expelimos os demônios, e em teu nome obramos muitos prodígios? E eu então lhes direi, em voz bem inteligível: pois eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que obrais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa será comparado ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E todo o que ouve estas minhas palavras e não as observa, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Aquele, pois, que quebrar um destes mínimos mandamentos, e que assim ensinar aos homens, será chamado muito pequeno no reino dos céus. Todos os que confessam a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor. Mas de que vale chamá-lo mestre ou senhor quando não se seguem os seus preceitos? São cristãos esses que o honram através de atos exteriores de devoção e ao mesmo tempo sacrificam no altar do egoísmo, do orgulho e da cupidez e de todas as suas paixões? São seus discípulos, esses que passam os dias a rezar e não se tornam melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? Não, porque, à semelhança dos fariseus, têm a prece nos lábios e não no coração, servindo-se apenas das formas,
podem impor-se aos homens, mas não a Deus. E é em vão que dirão a Jesus: Senhor, nós profetizamos, ou seja, ensinamos em vosso nome. Expulsamos os demônios em vosso nome. Comemos e bebemos convosco. Ele lhes responderá: Não sei quem sois. Retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade, que desmentis as vossas palavras pelas ações, que caluniais o próximo, que expoliais as viúvas e cometeis adultério. Retirai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue de vossos irmãos em meu nome, que fazeis correrem as lágrimas, ao invés de secá-las. Para vós haverá choro e ranger de dentes, pois o reino de Deus é para os que são mansos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade de vossas palavras e de vossas genuflexões. A única via que está aberta para alcançardes a graça em sua presença é a da prática sincera da lei do amor e da caridade. As palavras de Jesus são eternas porque são a verdade. Não são somente a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade do homem entre as coisas da vida terrena. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nas suas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão porque nelas encontrarão a sua felicidade. Mas aquelas que se apoiarem na sua violação serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as levarão de roldão. A quem muito foi dado, muito será pedido. Porque aquele servo que soube a vontade de seu senhor e não se apercebeu e não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites. Mas aquele que não a soube e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites. Porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido, e ao que muito confiaram, mais contas lhe tomarão. Eu vim a este mundo para exercitar um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E ouviram alguns dos fariseus que estavam com ele e lhe disseram: Logo, também nós somos cegos. Se vós fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como agora mesmo dizeis, nós vemos, fica subsistindo o vosso pecado. Estas máximas encontram, sobretudo, a sua aplicação no ensinamento dos Espíritos. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo é seguramente culpado, se não os praticar. Mas, além de não ser suficientemente difundido o evangelho que os contém, senão entre as seitas cristãs, mesmo entre estas, quantas pessoas existem que não o leem? E entre as que a leem, quantas não o compreendem? Disso resulta que as próprias palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria. O ensinamento dos Espíritos, que reproduz essas máximas sob diferentes formas, que as desenvolve e as comenta, pondo-as ao alcance de todos, tem isto de particular, ou seja, não é circunscrito. Assim, todos, letrados ou não, crentes ou descrentes, cristãos ou não cristãos, podem recebê-lo,
pois os espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebam diretamente ou por intermédio de outros pode pretextar ignorância ou pode desculpar-se com a sua falta de instrução ou com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, pois, que não o põe em prática para se melhorar, que o admira apenas como interessante e curioso, sem que seu coração seja tocado, que não se faz menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado quanto teve maior facilidade para conhecer a verdade. Os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis por persistirem no mal, pois escrevem frequentemente a sua própria condenação. E se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que os espíritos se dirigem a eles mesmos. Mas, ao invés de tomarem para eles as lições que escrevem, ou que veem os outros escreverem, sua única preocupação é a de aplicá-las a outras pessoas, incidindo assim nestas palavras de Jesus: vedes um argueiro no olho do próximo, e não vedes a trave no vosso. Por estas palavras, se fosseis cegos, não teríeis culpa. Jesus confirma que a culpabilidade está na razão do conhecimento que se possui. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser, e que realmente eram, a parte mais esclarecida da nação, tornavam-se mais repreensíveis aos olhos de Deus que o povo ignorante. O mesmo acontece hoje. Aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito receberam. Mas também aos que souberam aproveitar os ensinamentos, muito será dado. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, alguma coisa que lhe diga respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados, e pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Instruções dos Espíritos. Ao que tem, se lhe dará. E chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram: por que razão lhes falas por parábolas? Porque a vós vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Porque ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas aos que não têm, até o que tem lhes será tirado. Por isto é que eu lhes falo em parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, e vereis com os olhos e não vereis. Atendei ao que ides agora ouvir. Com a medida com que medirdes aos demais, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará. Porque ao que já tem, dar-se-lhe-á, e ao que não tem, ainda o que tem se lhe tirará. Dá-se ao que já tem, e retira-se ao que não tem. Meditai sobre esses grandes ensinamentos que quase sempre vos pareceram paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Ele a recebeu porque esforçou-se para fazer-se digno e porque o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja-lhe os esforços em direção ao bem. Esses esforços contínuos, perseverantes, atraem as graças do Senhor. São como um imã que atraísse as melhoras progressivas, as graças abundantes que vos tornam fortes para a subida da montanha sagrada, em cujo cume encontrareis o repouso que sucede ao trabalho. Tira-se aquele que nada tem ou que tem pouco,
Tomai isto como um ensino figurado. Deus não tira das suas criaturas o bem que se dignou conceder-lhes. Homens cegos e surdos, abri vossas inteligências e vossos corações. Procurai ver pelo Espírito. Compreendei com a alma e não interpretai de maneira grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco havia recebido, mas é o seu próprio Espírito que, pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando-a, a migalha que caiu no seu coração. O filho que não cultiva o campo que o trabalho do pai conquistou para deixar-lhe de herança, vê esse campo cobrir-se de ervas daninhas. Será o seu pai quem lhe tira as colheitas que ele preparou? Se ele deixou a sementeira morrer nesse campo, por falta de cuidado, deve acusar seu pai pela falta de produção? Não, não. Ao invés de acusar aquele que tudo lhe deu, como se lhe houvesse retomado os bens, deve acusar-se a si mesmo, que é o verdadeiro responsável pela sua miséria, e arrependido e ativo, entregar-se corajosamente ao trabalho. Que arroteie o solo ingrato com o esforço de sua própria vontade. Que o lavre a fundo com a ajuda do seu arrependimento e da esperança. Que nele atire, confiante, a semente que escolheu como boa entre as más. Que o regue com o seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e caridade, dará àquele que já tem. Então, ele verá os seus esforços coroados de sucesso, e um grão a produzir 100 e outro 1000. Coragem, trabalhadores. Tomai as vossas grades e charruas, arroteai os vossos corações, arrancai deles o joio, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor os fará produzir os frutos da caridade. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Simeão, Bordeaux, 1863. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai estas palavras do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os vossos ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Será suficiente trazer a libré do Senhor para ser um fiel servidor? Será bastante dizer, sou cristão, para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada no fogo. Eis as palavras do Mestre. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Quais os frutos que a árvore do cristianismo deve dar? Árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas ainda não abrigaram a todos os que devem reunir-se em seu redor. Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, como vem fazendo desde muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes, procurando distribuir os seus frutos. Mas quão poucos os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Quiseram moldá-la segundo as suas ideias, modelá-la de acordo com as suas conveniências. Para isso a cortaram, diminuíram, mutilaram. Seus ramos estéreis já não produzem maus frutos, pois nada mais produzem. O viajor sedento, que se acolhe à sua sombra, procurando o fruto de esperança
que lhe deve dar força e coragem, encontra apenas os ramos adustos, pressagiando mau tempo. É em vão que busca o fruto de vida na árvore da vida. As folhas tombam secas aos seus pés. As mãos do homem tanto as trabalharam que acabaram por crestá-las. Abri, pois, vossos ouvidos e vossos corações, meus bem-amados. Cultivai esta árvore da vida, cujos frutos proporcionam a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidá-la com amor, que ainda havereis dar com abundância os seus frutos divinos. Deixai-a assim como o Cristo vô-la deu. Não a mutileis. Sua sombra imensa quer estender-se por todo o universo. Não lhe corteis a ramagem. Seus frutos generosos caem em abundância para alentar o viajor cansado que deseja chegar ao seu destino. Não os amontoeis para guardá-los e deixá-los apodrecer sem servirem a ninguém. São muitos os chamados e poucos os escolhidos. É que há os assambarcadores do pão da vida, como os há do pão material. Não vos coloqueis entre eles. A árvore que dá bons frutos deve distribuí-los para todos. E depois procurar os necessitados. Conduzi-os sob as ramagens da árvore e partilhai com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos dos que vos chamam para apontar os tropeços do caminho e segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O Divino Salvador, o justo por excelência, disse e suas palavras não passarão. Os que me dizem, Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Que o Senhor das bênçãos vos abençoe. Que o Deus da luz vos ilumine. Que a árvore da vida vos faça com abundância a oferenda dos seus frutos. Crede e orai.